O Ouroboros cria o AVT, Victor Time ele vai se tornar o Doutor Destino? Calma que tudo isso começa a fazer sentido quando a gente junta as peças. E vou explicar cada detalhe dessa teoria nesse vídeo aqui. Bora lá! Inestrantes, Peter aqui! Galera, hoje a gente vai entrar no campo da teoria e vamos tentar jogar um pouquinho de ordem, né, no meio do caos todo que é a linha do tempo do Sam. Então se prepara, pega sua água aí, sua pipoquinha e bora pro vídeo que tá maneiro pra caramba que eu trouxe pra vocês aqui hoje. A Marvel pode finalmente ter pensado num jeito épico de inserir o Doutor Destino e criar uma ligação do vilão com o público ainda maior do que foi com Thanos. Mas antes de começar, metralha esse like, vai ser bom pra caramba. Lembrando, tamo no IBEST, galera, na última fase. Daqui não se tem mais, é aqui ou aqui. E a gente já passou por todas as fases, estamos na final em 6 categorias. Você empurrou a gente nas 6 categorias, só tenho agradecimento. E agora você que votou antes, pode votar de novo. Você que nunca votou, pode votar. Já deixei os 6 links aqui embaixo, só pra você tocar e confirmar. É só isso que tem que fazer, realmente. É um clique e um clique lá. Se precisar fazer mais, nem vai. Você pode até voltar, mas é isso mesmo que eu preciso e vai ajudar muito essa comunidade, esse trabalho que a gente tá aqui há 10 anos. Tudo por tua causa, é você que faz isso com a gente. Obrigado de coração, só te desejo coisa em triplo, vai por mim. Galera, se tem uma coisa que ainda é muito misteriosa no Sam, né, ou talvez mal feito mesmo, é a ideia do Conselho dos Kangs, né? Pros fãs dos quadrinhos, é uma cena pós-crédito muito legal, beleza. Mas pra narrativa que a Marvel veio contando até agora, não combina muito bem. Vamos lá, na cena, o Immortus fala pras outras variantes dele que não foi um Kang que matou o Kang exilado em Homem-Formiga. Ele fala que foram eles, né? No caso, os Vingadores, ou talvez os heróis no geral. Mas aqui o Immortus fala como se eles já fossem conhecidos dos Kangs desde antes. Ok, em seguida ele fala que eles, né, no caso os heróis, estão começando a tocar o multiverso. Se não for feito nada a respeito, eles vão tomar tudo o que o Immortus e as variantes construíram. Nessa cena a gente consegue ver que o Immortus e todos os outros Kangs que aparecem estão numa estrutura fora das linhas do tempo. Eles conseguem dar uma olhadinha pela janela e até ver o multiverso, né? Como aconteceu na AVT. Então a gente tem o Immortus e o Conselho dos Kangs lutando para manter o multiverso. E aí com isso o Immortus reuniu todos os Kangs para ir atrás dos heróis para que eles não interferissem no multiverso. Ok, isso faz sentido, né? Uma vez que viagens através do multiverso podem deixar pegadas e acabar enfraquecendo a barreira entre dois universos. E aí dessa forma pode criar incursões que podem destruir um ou os dois universos envolvidos. Essa explicação foi dada pelo próprio Reed Richards em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Incursões devem ser do conhecimento dos Kangs, porque, porra, né, eles quase destruíram tudo uma vez. Lembra que Aquele que Permanece contou toda a história sobre o multiverso e a criação da AVT? Quando os universos começaram a se enfrentar, provavelmente um foi no universo do outro. Saíram na porrada e isso começou a enfraquecer as barreiras entre eles, entre esses universos. Na verdade, esse enfraquecimento, galera, pode ter começado com a interação dos Kangs indo de um universo para o outro para compartilhar conhecimento. Antes mesmo da guerra multiversal começar, basta um ir para outro universo. E claro, o resultado disso foram as incursões, igual nos quadrinhos, fazendo com que vários Kangs tivessem que lutar para salvar o próprio universo. Então assim, no meio de tudo que rolou entre os Kangs, se a gente juntar o compartilhamento de tecnologia entre os Kangs, as tentativas de um conquistar o universo do outro e a própria guerra em si, tudo isso deve ter gerado diversas incursões que ameaçavam a existência de tudo. Incursões é pra acabar com tudo, são várias incursões, né? Acontecendo tudo indo pra um lugar só. Talvez por isso dessa vez os Kangs não estão lutando entre si, mas se reunindo pra enfrentar qualquer um que tente fazer o que eles fizeram antes. Talvez por isso eles não querem que ninguém toque o multiverso e talvez por esse mesmo motivo eles estão tendo essa reunião fora do multiverso, numa zona nula, igual a AVT. Porque pensa comigo, se não for isso, galera, existe um erro muito grande entre os roteiros de Homem-Formiga e Vespa Quantumania e a série do Loki. Porque, pô, em Loki, Aquele que Permanece deixou claro que foram os Kangs os responsáveis pela destruição. Por isso que ele criou a linha do tempo sagrada, onde ele tinha o controle do passado, presente e futuro. E tava tudo escrito. E claro, não acho que a Marvel vai pisar na bola com o vilão principal da saga do multiverso. Então tudo faz a gente pensar que o Aquele que Permanece era o maior mentiroso que existe. E é aqui que a minha teoria sobre a AVT existe antes do Kang começa. Parte dessa mentira a gente tá vendo agora na segunda temporada. Afinal, o Loki voltou no passado da AVT e descobriu numa gravação de áudio, né, que mostrou lá que Aquele que Permanece e a Ravonna estavam juntos na Guerra Multiversal. Ele agradece ela por ter ajudado na guerra, também por fazer parte da equipe dele, ou seja, teve uma equipe que lutou ao lado do Aquele que Permanece, não foi ele sozinho. E pode ter certeza que o Ouroboros faz parte dessa equipe. Afinal, tudo leva a crer que o Ouroboros é o criador da AVT no final das contas. Ou seja, Aquele que Permanece conseguiu vencer a guerra, ele teve uma equipe e essa mesma equipe pode ter ajudado a remodelar o multiverso numa única linha do tempo.
E parte dessa ajuda pode ter vindo da própria AVT. Como assim, Pedro? Vamos lá, galera. Se vocês repararem, aquele que permanece diz que ele é conhecido por vários nomes. Um desses nomes é o Conquistador. Então ele também tentou conquistar alguma coisa. Ele também fez igual aos outros Kangs lá em algum momento da Guerra Multiversal. Conquistador, ele é conhecido assim. E se no final das contas, o aquele que permanece for, na verdade, um diretor da AVT das antigas que deu golpe e dominou o lugar inteiro? No passado, o mural que o Loki descobre na sala de reuniões lá tem a cara de 5 Kangs. O do meio, com certeza, parece ser o aquele que permanece. Ok, mas e os outros? Repara bem em cada um deles. Dá uma olhadinha. Eles estão usando uma espécie de armadura e elas são diferentes. Cada uma tem um design próprio, mas que são parecidos, claro, né? Mas com pequenos detalhes que fazem elas parecerem únicas. Da esquerda para a direita você tem um Kang com certo relevo na parte superior do capacete. Depois o próximo perde esse relevo, perceberam isso? Em seguida, depois do aquele que permanece no meio, a gente tem um Kang com o mesmo capacete. Só que na parte superior não tem relevo nenhum. Dá uma olhadinha, o capacete não tem relevo nenhum. E do lado dele a gente tem um Kang que o capacete segue até na linha da boca, completamente diferente dos outros. Quando a cena troca, a gente tem um mural trocado pelos Guardiões do Tempo, como se fosse uma forma de apagar a história de antes. Uma história onde talvez 5 Kangs se reuniram para criar uma forma de controlar o tempo e enfrentar os outros Kangs, no caso a AVT. Pelo áudio do aquele que permanece, eles eram uma equipe que juntos venceram a Guerra Multiversal. Isso fica claro no episódio, né, galera? Só que tudo isso foi antes do dogma, da religião criada para todos os funcionários da AVT, tirando os Kangs como figura central, igual a gente viu nas estátuas antigas. E na boa, o aquele que permanece não é muito fã de trabalhar em equipe, né? Por isso que é bem possível que tenha existido no meio de Infinitos Kangs um grupo que se uniu e criou a AVT, ou até mesmo descobriu ela e tomou posse. E aí depois esse grupo de Kangs foi desfeito, ficando só o aquele que permanece, que pode ter sido responsável por trair os outros Kangs, ou quem sabe até pode ter sido obrigado a destruir os outros Kangs, né? Por questões de conflitos. Afinal, é justamente o ego dos Kangs que colocou o multiverso em perigo. Por isso que ele tirou a imagem dele como ponto central da AVT e trocou por seres divinos. Afinal, é mais fácil os funcionários da AVT seguirem deuses inacessíveis do que obedecer só um humano igual a eles por muito tempo. Vocês entendem isso? É mais fácil uma multidão seguir uma ordem divina do que uma ordem dada por um líder. Então a teoria é o seguinte, vamos lá. Um grupo de Kangs pode ter encontrado a AVT fora do multiverso ou criado elas em conjunto com Ouroboros e a partir da AVT eles estabeleceram uma base fora do multiverso para enfrentar o Conselho dos Kangs, né? Usando o Allied como arma. Inclusive, algo que explica essa estética retrofuturista da AVT pode ter relação com o Ouroboros. Ele pode ter sido retirado dos anos 60 ou 70, né, por ali, e aí depois de ter o conhecimento necessário, ele construiu a AVT de acordo com o que ele conhecia de tecnologia. Na boa, galera, um Kang sozinho não seria capaz de criar a AVT inteira. Construir tudo aquilo e ainda apagar a memória de todo mundo sem a ajuda de várias pessoas. Então, ou aquele que permanece criou mesmo a AVT em conjunto, ou ele tomou posse de algo que já estava pronto. Uma AVT criada pelo Ouroboros, né? Que por bondade ajudou aquele que permanece na guerra contra os Kangs e acabou sendo obrigado a trabalhar sem dormir por centenas de anos no lugar mais escondido da AVT. O fato, galera, é que depois de vencer as guerras, o aquele que permanece resolveu que ele se torna o único soberano acima dos outros, inclusive da Ravonna. E tudo isso me faz lembrar das Guerras Secretas de 2015, da recente, né? Onde o Dr. Destino pega os poderes de todos os Beyonders para escrever a realidade e salvar a existência. Na boa, o papel do aquele que permanece é ou não é parecido com o Dr. Destino em Guerra Secreta de 2015? Parece muito, porque os dois se tornaram um deus no final dos tempos, depois de confrontar seres que queriam destruir o multiverso, né? Com uma linha do tempo criada do jeito deles, onde eles controlam tudo o que acontece. Eles são a única referência. A diferença aqui é que o Dr. Destino, pô, era ainda mais egocêntrico que aquele que permanece, né? Por isso que ele fazia questão de estar presente como Deus, rei no mundo. E claro, pegar a esposa do maior rival dele, que era o Reed Richards, ele fez isso, né? Casou com a Sue Storm. E a Sue Storm amava ele desde o início, porque ele reescreveu a história. Isso é papo para outro vídeo. E agora outro ponto interessante que também faz uma ligação com os quadrinhos, saca só. O aquele que permanece faz uma declaração antes de morrer. Ele diz que o Loki e a Sylvie podem escolher entre deixar ele seguir com o trabalho de uma vida, né, no caso a AVT, ou podem matar ele e esperar pelos outros Kangs e pela guerra multiversal, e no final das contas aquele que permaneceria reencarnar e voltar. Ele usa a palavra reencarnação. Isso sem falar que ele morre sem preocupação nenhuma, ele tava de boa lá, né? Isso já prova que ele tinha um plano caso tudo desse errado. E na boa, ele teve tempo e teve recursos para reviver todas essas possibilidades. Entende? Com isso, galera, quando eu falo que o Victor Timely é a mesma pessoa que aquele que permanece, pode até ser que não seja a origem do aquele que permanece, que lutou na Primeira Guerra Multiversal, ok. Mas tudo leva a crer que o Victor Timely
é uma reencarnação do Aquele que Permanece planejada por ele. Afinal, ele nasceu na linha do tempo sagrado e viveu ali até o momento que a Ravonna voltou no tempo. Pô, tá ali na própria legenda, né, que 1868 é a linha do tempo sagrada. Tá escrito ali. Só que a versão adulta do Victor, né, em 1893, na Feira de Chicago, se tornou uma ramificação graças ao manual da VT que a Ravonna deixou lá com o Victor quando ele era criança. E quando eu falo de reencarnação, a gente pode até pensar no que aconteceu com a Ravonna, que teve a alma fragmentada nos quadrinhos e colocada no tempo e tal, né? Eu expliquei isso pra vocês na última análise. Pode ser que Aquele que Permanece tenha feito isso de alguma forma com ele mesmo, para que quando ele tivesse contato com o manual da VT, o Victor Time ele pudesse ganhar o conhecimento necessário para voltar a ser o Aquele que Permanece lá na frente, né? Depois de toda a batalha de guerras multiversais que estão por vir. Ou melhor, o Victor Time ele poderia vir a governar o multiverso, quem sabe como Dr. Destino. Victor Time ele mudaria o nome para Victor Von Doom. Pô, galera, só de pensar nisso já até um arrepio, né? Ah, Pedro, mas o que isso tem a ver com o quadrinho? Bom, quando Aquele que Permanece fala sobre reencarnação, ele acredita que morrendo ou não, ele voltaria ao poder. Isso faz a gente lembrar na ideia de ciclos, né? Onde o tempo chega no fim e vem o agente que restaura a ordem. Nesse caso, o Aquele que Permanece. Mas nos quadrinhos, o Aquele que Permanece também fez algo pensando no ciclo do tempo. O Aquele que Permanece foi o último agente da VT vivo no fim dos tempos, que antes de morrer criou de fato os Guardiões do Tempo para cuidar do novo ciclo e manter o poder cronal na revolução do tempo. Algo menos egocêntrico, né? Mas como o mesmo objetivo daquele que permanece da série, né? Que tinha um plano para trazer uma variante ou reencarnação dele pro poder. Quem quiser conferir, eu tenho inclusive um vídeo completo no canal contando toda a história dos Guardiões do Tempo. Eu vou deixar o link para vocês conferirem aqui, ok? Na boa, o meu palpite é que a série do Loki não vai acabar bem. O que a gente vai ver agora aqui é a criação de uma equipe para poder enfrentar as Guerras Secretas. A gente vai reviver o que aquele que permanece passou antes, né, de forma diferente, mas seguindo a mesma ideia do renascimento e do ciclo. Só que dessa vez os outros Kangs não estão em guerra, estão aliados. Agora me diz, vocês acham que essa teoria faz sentido? Ou aquele que permanece pode ter roubado o poder da VT de outros Kangs, ou até mesmo do Ouroboros? E o Victor Time, será que ele pode ser o Dr. Destino da Marvel? Agora completa com um voto no IBEST, vai ajudar demais, galera. A gente precisa muito de vocês nesse momento. Mais do que qualquer fase, eu preciso do seu voto agora. Aqui embaixo, só você tocar, confirma lá e acabou, já fez sua parte. Você só vai ver eu enchendo o saco de vez em quando, você pula os trechos que eu vou falar do IBEST, porque você já votou. Enquanto não vota, escuta um pouquinho. Obrigado de coração, galera. Tamo junto. Pera aí, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou continuar trazendo mais possibilidades de Loki, de outras séries também, de Envy, mais review de filme, tem bastante coisa chegando. Então espero você no próximo vídeo já com o sininho. Valeu, fui!